E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Redimindo Profissões e hoje nós iremos falar sobre biologia, essa área tão importante que nos rodeia em diversos aspectos, seja através da medicina, seja através da própria natureza, seja através da psicologia, da enfermagem, de tantas áreas, da agronomia, de tudo aquilo que a gente come também, voltado para vegetais e tudo mais. Então, uma área tão linda. A gente vai falar hoje sobre a biologia. E sou eu, mais uma vez que estou aqui, João Reck, sou lá da Alcance Curitiba, sou acadêmico de psicologia, estou no nono período, já quase me formando. Fui líder do Dunamis Pockets ali na PUC por 2 anos e meio também, fiz parte da rede universitária e trabalho aqui no Pão Diário. Mas eu tô aqui toda semana e eu quero ouvir um pouquinho da nossa convidada. Queria falar um pouquinho com a Angélica. Angélica, é um prazer imenso ter você aqui conosco. Se apresenta um pouquinho, fala quem é você. Obrigada pelo convite de fazer essa entrevista com o Pão Diário, que é um ministério que eu amo muito e pelo qual eu oro, e eu sei que nasceu no coração de Deus, né? E tem estimulado a cristandade no mundo inteiro a buscar ao Senhor acima de todas as coisas, desde mais cedinho na manhã, né? E eu queria então me apresentar. Meu nome é Angélica Bolt, eu sou casada já há mais de 25 anos com um marido maravilhoso, o Marcos, presente que Deus me deu, e Deus me deu 3 filhos, e cada um deles um presente incrível, porque ainda antes de casar ele me disse, eu sou infértil, então Caraca, não foi com planejamento algum, viu, João? uau. E são cada um deles um milagre. Inclusive, né, acho que você conhece o John, né? Conheço, Enfim, conheço. Uhum. é. E isso é algo fabuloso, é uma das primeiras coisas que eu falo, porque embora eu já trabalhe na área de ciência, como bióloga e na área específica de genética molecular humana há bastante tempo, né? Se a gente vai né, incluir aí a iniciação científica, são muitos anos. É, ter uma família e ser mãe não destrói a sua carreira. Então, essa é uma Uau, das já é primeiras muito coisas que bom. eu falo, porque é realidade na minha vida. E ter realmente, né, uma pessoa que, como é o meu marido do meu lado, a minha sogra também é fabulosa, eu clonava ela se eu pudesse, Que né, legal. torna isso possível também. Então, eu glorifico a Deus por essa causa. E, como eu disse, eu trabalho na área de genética, eu trabalho na Universidade Federal do Paraná, no departamento de genética, é um privilégio trabalhar nessa universidade, mas preciso dizer aqui que nada, né, das minhas convicções pessoais em relação à palavra de Deus é Claro, necessariamente endossado pela instituição na qual eu trabalho ou sim, as agências de fomento que, né, financiam os projetos de pesquisa que eu conduzo sim. como bolsista produtividade do CNPq. Mas então é isso. Fiz o mestrado em genética, o doutorado em genética humana na Alemanha, o mestrado foi no Brasil, e depois mais quase 6 anos de pós-doutorado. E olha, João, eu fiz 1 ano de psicologia Sério mesmo? Olha só. antes de entrar no concurso da UFPR. Então, essa é Caraca. a minha história. Ah, que Aí legal. não dava para levar os dois, sabe? A docência, Sim. a pesquisa e a psico, senão eu teria continuado, porque eu amo essa área também. Que legal, Angélica, que legal mesmo. E você também, eu esqueci de citar esse fato, mas você e seu esposo são diáconos lá na nossa igreja, né? Somos, e é um É, privilégio ter isso. Então, eu fui consagrada, né, ao diaconato quando estava grávida do Brian, que hoje tem 14 anos. Então, é sempre fácil olha só, de lembrar quando que foi esse momento. Um momento muito precioso para nós. Nós amamos o pastoreio de vidas, o cuidado de vidas. É algo que nos alegra demais fazer. E também não sim. é incompatível com uma carreira na ciência, viu? Olha só, já muita informação já desde de É. início, né, Angélica? Que legal mesmo. Então, bora para nossa temática? Vamos lá? Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre essa senhora biologia. E eu queria te perguntar, Angélica, como é que você chegou até a biologia? O que que te atraiu para a área? Conta um pouquinho da tua história para gente. Então, João, eu sempre fui apaixonada.
pela natureza. Desde muito Aham. pequena, assim, eu sentia Deus falando comigo. Eu conseguia ficar, assim, muito tempo olhando formigas, entendeu? Sério? Observando, né? E sempre fui um pouco diferente também, eu acho que outras crianças, né? E quando, então, era a sexta série, né? Eu tive um professor de biologia pela primeira vez, eu fiquei encantada, né? Então aqui eu quero trazer meu agradecimento ao professor Egon Lenz, um grande homem de Deus, e Que que também legal. soube despertar ainda mais o meu amor pela biologia. Eu fiquei ainda mais apaixonada. Na disciplina toda a época, né? Você podia ganhar uns pontinhos a mais se fizesse trabalhos, e eu vou te dizer assim, eu ficava Aham. lendo enciclopédia, toda hora eu fazia trabalho, embora fosse totalmente desnecessário. Eu me lembro que no final do ano ele disse assim, média da Angélica, 115. Eu era sempre, Caraca! tão louca que eu era por isso. Eu ficava Olha só. apaixonada com a perfeição da criação de Deus. E até hoje eu fico emocionada com tudo o que ele me revela, entende? Aham. Em todas as coisas. Eu sou uma pessoa que ama ir pro mato. Eu amo, Sério? assim, olhar, assim, amo bicho. Eu criava até aranha no meu quarto. Olha Foi muito só. Tinha até uma cobrinha no meu quarto. Minha mãe quase teve um troço. Aí eu tirei a cobra. Mas, assim, eu amo, assim, bichos e plantas em geral, e foi por um triz que, em vez de genética, eu não acabei na botânica Olha ou na só. ecologia. Na verdade, uma das decisões para ter entrado na genética foi minha decisão de ficar com meu marido, casar, porque eu olhei para ele e pensei assim, ele é maravilhoso, mas ele não vai morar no mato comigo. Muito bom. É, Muito bom. assim, o que me levou realmente à decisão de cursar biologia, ao invés de outras áreas, que a gente sabe que bio embarca muita coisa. Biomedicina nem existia, né? Aham. Mas não algo na área de saúde, por exemplo, é, foi o meu amor realmente por isso, mas eu tenho que te dizer assim que eu fiquei muito em dúvida, João, muito em dúvida, que a minha melhor amiga da época do cursinho, primeiro quando eu falei que eu ia fazer biologia ao invés de medicina, todo mundo assim, né, da minha turma, que era gigante no Dom Bosco, relaxou, eu sempre fui muito nerd. Uma imagem incrível. Durante a aula de inglês, eu fazia, entendeu, exercícios de matemática, terminava tudo antes. Então, a única coisa que eu era Muito pra zero é frente. educação física, entendeu? Mas o resto era fácil pra mim. Então, eles ficaram todos muito felizes, menos a minha melhor amiga, que era Olha só. crente também, que é, né? E ela falou, a Vânia Schossi, inclusive da Igreja Luterana aí, Central. Hoje ela mora em Blumenau. E ela disse assim pra mim, você tá louca da cabeça? Como é que você não vai fazer medicina com toda essa capacidade? E aí ela disse uma coisa que me marcou muito, sabe? Aham. Você vai poder servir a Deus muito melhor fazendo medicina. E o Ah. meu maior anseio sempre foi servi-lo com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, com tudo que eu posso. Assim, com 14 anos fiz uma entrega muito radical para Deus, entreguei toda a minha Aham. vida para Ele e falei assim, não me importa, Senhor, quer me enviar para o Afeganistão, eu vou. Sim. E às vezes disse que é para ficar. E então eu fiquei muito em dúvida, e naquele ano eu estudei como se fosse para medicina, e chegou no momento, assim, era o último dia e eu só ia tentar federal. Né? E naquela época também não tinha internet, nada disso, então eu estava lá na fila do banco para fazer a inscrição e cada vez que eles batiam assim, próximo, eu ficava mais nervosa. Ai, eu não sei o que fazer. E aí eu comecei a orar, né? Eu falei, Espírito Santo, tu sabes que eu quero fazer a tua vontade. Me revela a tua vontade. Aham. E aí eu vi uma balança na minha frente, João, e eu vi a voz dele. O que Caraca. vai te levar a fazer biologia? Aí eu falei assim, é o que eu gosto. Sabe que a primeira resposta é a mais sincera, né? A primeira coisa que veio na tua cabeça é o que eu gosto. E eu falei, e daí Aham. ele perguntou, e o que vai te levar a fazer medicina? É o que os outros querem. E Aham. aí ele falou pra mim, então é biologia que você gosta? É isso que eu quero que você faça. Olha Porque eu só. coloco em você o querer e o realizar. Olha, mas a alegria que me inundou nessa hora, né? A balança desceu assim para biologia, né? Pum. Foi tão grande que eu teria assim, se eu soubesse, eu teria assim feito pirueta para sair daquele banco. Tão feliz.
porque eu Que sabia que eu massa. estava fazendo a vontade dele. Mas foi todo um processo de tratamento de Deus para que eu esteja hoje na área humana, entendeu? Sim, sim, eu Eu imagino. não me arrependo desse processo, mas ele me tratou muito. Eu E durante imagino. todo o tempo do curso, eu curti demais, João, porque é lindo. Assim, Sério. chorei a primeira vez que eu vi célula de cebola no microscópio. Nossa, Ai, tudo era muito, assim, que incrível, porque demais. entendeu? Experimentar um pouco da alegria que, tipo, esses três, Jesus, Espírito Santo e Deus Pai, tiveram ao fazer tudo que a gente vê hoje, Sim, é maravilhoso. sim. É fascinante, né, Angélica? É, Fascinante. que demais, que demais. E como é que você, a partir desse primeiro momento, né, de tendo esse direcionamento de Deus, como que foi para você ir para a área de genética? Isso é uma outra grande pergunta. Durante o curso de bio, eu sempre, como eu te falei, assim, sempre amei tudo. Aham, Então, eu amava botânica, eu amava zoologia, e eu queria algo. Por ser nerd desse jeito e amar matemática, eu era a única que amava matemática. Aliás, eu não esqueci de contar que no vestibular eu teria passado em medicina, tá? sim, Eu teria entrado com a nota, mas eu passei na época em primeiro lugar da bio. E não me arrependo, né? que Mas, assim, demais. o que aconteceu depois, né, é que eu queria ecologia, porque eco é, na verdade, muito complexo, é uma das áreas da Aham, biologia mais difíceis, tem muita matemática, enfim, muito cálculo diferencial integral, muita coisa desse tipo, e eu falei assim, é isso que eu quero, porque junta tudo que eu gosto. E aí, como eu falei, conheci o Marcos, né, me apaixonei. Cristo nele, vejo Jesus nele até hoje. Para mim é uma alegria poder me submeter a esse homem de Deus, que é o meu marido. E, e fiquei muito decidida desde o início do nosso namoro. Eu sentia que Deus tinha estabelecido uma aliança e eu ia ficar com ele. Então eu estava decidida a estar ao lado dele. E também não queria manipulá-lo. Daí eu falei, Senhor, o que tu queres que eu faça? Na época eu fazia sim. ecologia de praias arenosas, eu trabalhava no Centro de Estudos do Mar, entendeu? Rolava, imagina, de tudo naquela época. E ele vinha me visitar muitas vezes ali no final de semana me buscar, porque eu trabalhava no final de semana lá e voltava durante a semana para estudar aqui. Na época não tinha campus litoral, né? Sim. Foi um tempo muito maravilhoso na minha vida. Tipo, eu lembro uma vez, eu ficava muitas vezes orando sozinha na praia, né? Eu me lembro uma vez que eu entrei na água assim e fiquei louvando a Jesus no meio da água. De Aham. repente, estava no meio de um cardume, entendeu? E os peixes pulando ao meu redor. Eu falei, eu não Olha acredito, só. sabe? Então, por mais que eu fosse diferente, né? Eu não Aham. comungava com as coisas que aconteciam lá. Eu nunca me senti sozinha. Sim. Nunca, nunca, nunca. Mas eu pensei assim, não, eu preciso ir para um laboratório. Eu preciso de alguma coisa mais fixa, porque eu vou morar em Curitiba, provavelmente. Daí abriu a oportunidade da genética molecular humana. E eu olhei a palavra humana e fiquei assim, ai, ai, eu não gosto disso. Eu não queria trabalhar com gente. Aham. Só que era algo no meu coração. E Sim. eu olhei, mas molecular eu gosto. Cara, molecular é muito legal. E aí eu me candidatei e fui aceita de cara. Olha Depois só. eu fiquei até pensando assim, nossa, mas assim, a minha chefe, a Maria Luísa Petzler, é uma pessoa incrível, uma das melhores cientistas que eu já conheci, né? Ela é uma pesquisadora de ponta no Brasil. Eu falei assim para ela, mas Luísa, por que você me aceitou de cara? E aqui vai uma dica, né, Aham. para estudantes que querem a área acadêmica, que querem ciência, né? Caprichem sempre. Porque ela olhou para mim e falou assim: eu nunca esqueci teu seminário, Olha só. que era da área de melhoramento animal e técnicas, sabe? De Aham. tecnologia de DNA recombinante, engenharia genética. Então, e aí eu fiquei lá e permaneci, apesar de muitas situações, porque isso é a palavra nos garante que a gente vai ser Sim. perseguido, que a gente vai ser incompreendido, que a gente vai ser mal falado. E teve muitas vezes, João, que eu quis fugir, ir Eu embora, imagino. entendeu? E o meu marido foi uma das pessoas que Deus usou para me incentivar a ficar.
E além Que disso, legal. também a minha chefe sempre me apoiou bastante, inclusive quando engravidei de surpresa, Aham, no início do mestrado, e depois mais uma vez no final do mestrado, que ainda era um mestrado clássico, entendeu? De 4 anos, aham. fazia um Olha doutorado. só. E então a Michelle veio no início, o John veio no final do mestrado. Mas eu glorifico ao Senhor por esses filhos, porque Sim, eu vou te dizer uma coisa, sabe, João? A gente se acha muito, assim, até ter filho. Daí a gente vê que, meu, tem muita coisa para arrumar na nossa vida ainda. com certeza. Eu imagino, eu imagino. Cresci muito através deles. Sim, Muito. E ainda sim. cresço. Que demais, Angélica. É. Quando você traz, né, essa questão de entrar, né, muitas vezes quando a gente ouve falar, né, da biologia e tudo mais, até mesmo muitos cristãos ainda têm aversão ao ambiente acadêmico pelo fato de Uhum, sempre pensar, né, não, mas lá eu vou me desviar, lá eu vou perder meus princípios e tudo mais, ao invés de ter uma postura diferente, ativa, né, de revelar Jesus, seja tendo a oportunidade de dar uma palavra para alguém, ou principalmente, na minha opinião, lado a lado, que é a pessoa uhum, convivendo com você, uhum, uhum, compartilhando das mesmas lutas. E uhum. quando a gente fala da biologia em si, existe muito aquele dilema, né, do ciência e religião, né? Porque a gente está falando de evolucionismo, né? Não, né? Criacionismo, então todas essas coisas envolvidas. Eu queria te perguntar, como que você enxerga os possíveis diálogos e conexões entre o cristianismo e a ciência? Olha, essa é uma pergunta muito importante. O que nos diz a palavra? Eu gosto, né? Tô lendo essa Boa, Bíblia agora em espanhol para melhorar meu espanhol. que Assim, legal. é ótimo aprender línguas com a Bíblia, viu? A minha próxima vai ser francês. Assim, Olha que então, legal. a Bíblia diz que o princípio, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, partindo disso, do temor a Ele, de que eu quero agradar a Ele, Aham. eu sei que eu não vou errar, porque o Senhor vai me dar sabedoria. Quando eu entrei na universidade, a primeira coisa que eu pensei assim, entrei no campus missionário. Na verdade, eu já estava no campo missionário na minha cabeça, dentro do Sim, cursinho, né? Eu tá aproveitava toda a certo. oportunidade que tinha, a gente tinha nossos encontros, né, semanais, dentro da escola, do colégio, e depois continuamos na federal. Também participava, liderava ali. E uma das coisas que eu tomei assim para mim foi: eu não vou negociar princípios nunca, Aham. e eu vou amar sempre. Então, eu buscava sempre olhar todos com amor, sem evitar ao máximo, né, é, me envolver ou me preocupar com o que pensavam a meu respeito. Aham. E isso é algo que eu faço até hoje, porque eu decorei, Deus me fez decorar. Antes de todo esse processo, já aos 14 anos, ele me fez decorar Gálatas 1:10. Procuro eu agora agradar a homens ou a Deus? Aham. Procuro agradar a homens, ainda se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Eu lembro muito bem quando eu recebi esse versículo, chorei muito, porque eu falei, Senhor, meu cristianismo é muito hipócrita, eu quero agradar a Deus mais do que quer dizer, agradar a homens mais do que agradar a ti, me perdoa. Aham. E desde então isso tem sido o meu rema. Uhum. Ao mesmo tempo, eu falava assim, Senhor, me revela. Todas as vezes em que eu olhava assim, ok, nós temos um princípio aqui, uma teoria, né? Porque a ciência trabalha com o que é verossímil, aquilo que se Uhum. assemelha à verdade, a gente cria hipóteses, faz análises estatísticas, na genética tem muita estatística, e corrobora ou falseia uma hipótese. Filosofia da ciência, Aham. Karl Popper, né? Então, nós rejeitamos uma hipótese, nós aceitamos uma hipótese, mas isso não significa que ela seja verdadeira, nós utilizamos, né, o que a gente chama de uma probabilidade, Sim. né, de 95% de que aquela hipótese seja realmente correta. Mas a gente sempre trabalha com o que parece ser verdade, enquanto Aham. isso aqui é verdade. Então, uma das coisas que eu tomei como um princípio, eu não vou negociar a verdade. Para mim, a Sim. minha fé está baseada no meu relacionamento com o Pai. E outra coisa que o Senhor me ensinou muito cedo é: você não precisa me defender, tá? Se eu Aham. me falar qualquer outra coisa, fica relax, e eu vou te dar a oportunidade de falar com as pessoas ou de manifestar a minha luz. Não se Sim. sinta
agredida. A gente, às vezes, tem a sensação, tem a tendência de talvez se sentir ofendido. E a gente tem que cuidar com isso. Aham. Né? A gente não partir querendo defender a Deus porque você está ofendido não é uma boa estratégia, né? A nossa estratégia precisa ser o amor. Então eu buscava Sim. sempre dizer assim, ó, eu não negocio meu relacionamento com o Senhor, meu relacionamento que era diário, né? E eu vou amar sempre, independentemente do que as pessoas falam ao meu respeito. E eu lembro uma vez, assim, um momento bem crítico, porque a gente não tem como provar a existência de céu ou inferno, cientificamente Aham. falando. A gente não tem como provar ressurreição, cientificamente falando, Sim. ou como Jesus foi concebido, mas essas coisas são nossas verdades, né? E uma Sim. vez eu fui confrontada por dois grandes amigos, né, durante o mestrado, e uma dessas pessoas, né, um desses meus amigos falou assim, quer dizer que por partindo do que você está dizendo, nós vamos para o inferno, é isso? E eu comecei a chorar na hora, porque o amor que eu senti por eles, eu sinto ainda, muito grande. E eles sabem disso até hoje. Eu falei assim, do jeito que eu oro por vocês, vocês vão pro inferno coisa nenhuma. Uau. E, e isso tem, assim, me seguido durante toda a minha carreira. Quando Sim. eu estava no doutorado na Alemanha, o meu supervisor, meu orientador de doutorado, que hoje é falecido, ele dizia para mim assim, I am a happy atheist. Eu sou um ateu feliz. Eu olhava para ele e falava assim, eu não acredito um pingo no teu ateísmo. Você é um ateu. Eu orava para ele, sabe? Tirava sarro disso. Falei assim, eu não acredito nisso. E eu orava por ele, e orava por ele, e Que orava. demais. E aí ele teve melanoma. Ele morreu muito cedo, aos 50 anos. Muito Uau. saudade. Nossa. Porque ele era um cara muito divertido, sabe? E Deus literalmente na Alemanha cercou ele de crentes, tanto alemães quanto estrangeiros, sabe? Porque era um instituto assim internacional, Instituto de Medicina Tropical em Tübingen. Então juntou uma galera e ficava orando Aham. por ele. Ficava orando por ele. Teve uma situação em que a minha ex-chefe de pós-doc, que é professora no Hospital de Clínicas, pessoa maravilhosa, uma pastora, uma mulher de Deus, a professora Yara Messias Reason, né, tava com ele no hospital e ela estava levando a pessoa do lado a Cristo, ele estava aceitando Jesus, e o Uau. meu orientador, que era orientador de pós-doutorado dela, estava traduzindo pro suábio, que é o dialeto alemão lá daquela Meu região, Deus. e ele nada, e a gente não parava de orar, não parava, até que, e o Senhor cercando ele, né, até que no dia do meu aniversário, aliás, eu faço aniversário junto com meu marido, e estava com meu marido no Beto Carreiro, porque aniversário você não paga, né? Graças a Leva, Deus. me ligam e me informam, né, que o meu orientador tinha falecido. Uhum. E aí me disseram assim, mas eu tenho a pessoa que era minha ex-co-orientada, que estava lá, ela disse assim, eu tenho que te contar uma coisa, Angélica, antes de ele falecer, ele chamou a esposa e chamou ela e disse assim, vamos orar ao Pai Nosso. Caraca. E essa é a oração, né? Aí eu comecei a chorar no telefone e daí eu ouvi Jesus me falando assim, o Espírito Santo, né? Esse é teu presente de É. aniversário. Ele tá aqui comigo. Isso foi forte demais, Sim. né? Foi maravilhoso. Eu lembro da minha primeira aula de evolução, porque evolução, né? Desculpa, eu fico emocionada toda vez que eu lembro. Imagina, imagina, meu Depois a Deus. viúva dele ainda me abraçou e confirmou tudo, num outro momento que a gente se encontrou. Ela disse assim, Que Angélica, demais. o que aconteceu naquele momento foi impressionante. Mas eu me lembro da minha primeira aula de evolução e eu já vim toda assim, sabe? Armada, pensando assim, agora Aham. vão falar um monte de bobagem, quero só ver. E a primeira coisa que aquela professora, que não era nem crente, falou, pois ela não está mais no nosso departamento também, ela disse assim, olha, turma, antes de a gente começar essa aula, eu já quero falar aqui que a probabilidade de que tudo tenha surgido espontaneamente é a mesma de um chimpanzé na frente da máquina de escrever, porque na época era a máquina de escrever, né? Digitando ao acaso nas teclas, redigitar toda a obra de Shakespeare. Uau. Tudo bem?
sem um único erro. Então agora fica claro que você precisa ter fé tanto para uma coisa quanto para outra. Então nós não vamos conversar sobre isso, nós vamos falar sobre os fatores evolutivos e a teoria sintética da evolução. Uau! Inclusive, é. Aí eu fiquei assim, olhando, nem não acredito que eu tô ouvindo isso. Aí caíram as minhas defesas e eu comecei a ouvir, a prestar atenção Sim. e entender o que que é evolução. E Uhum. hoje um erro que a gente tem em geral é pensar que evolução é progresso, e não é. Evolução é simplesmente mudança. Aham. E nisso Deus começou a falar muitas coisas em relação à teoria sintética que encaixam perfeitamente na palavra de Deus. Eu não acredito. Eu nunca vi ninguém falar isso. E aquilo, assim, claro que a gente não consegue provar a existência de Adão e Eva, ou a Aham. queda do paraíso, essas coisas, mas para mim, eu creio nisso. Sim. A gente não consegue provar, sei lá, a idade na Terra e conciliar todas as coisas. Muito difícil. Mas Sim. isso não vai abalar a minha fé de momento algum, porque para mim a Bíblia ainda é verdade. E a Sim. ciência está a caminho. É a ciência que está a caminho. Sabe? É a ciência que está a caminho. Então, microevolução é algo com o qual a gente pode conviver, trabalhar, fazer análises estatísticas dentro da genética e, enfim, aceitar, corroborar ou Uhum. falsear, rejeitar, né? E eu trabalho com isso também. Olha só. Não, demais, Angélica. Meu Deus, que testemunho lindo, de verdade. Já estou sendo muito edificado, tenho certeza que quem está ouvindo essa Obrigada, conversa com João. certeza está sendo edificado. Sério, de verdade. Muito, muito obrigado por colocar um pouquinho para fora aquilo que Deus já fez através de você. E trazendo um pouco também agora eu vou fingir que eu tô por dentro do assunto, tá bom, Angélica? Eu vou fingir. Tá. Em pesquisas recentes foi estudado sobre a influência biológica e genética nas ações e escolhas do ser humano, né? Então tem um Uhum, artigo da ABC2, né, que é a Associação uhum, Brasileira dos Cristãos na Ciência, e foi citado por John Hybin, é um cientista uhum, político da uhum, Universidade de Nebraska. E ele uhum, diz que é difícil mudar a opinião de alguém sobre questões políticas porque suas reações são enraizadas em sua fisiologia. Então, tirando de lado a questão política, como que a gente uhum. pode, enquanto cristão, enxergar nossas escolhas diárias e responsabilidades em paralelo às nossas pré-definições genéticas? Olha só como eu estou entendido do assunto. Essa pergunta é uma pergunta muito boa, é uma pergunta muito relevante. E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu também falo para os meus alunos na medicina e isso é algo científico, né? Você não é o seu DNA. Aham, Por que que a gente pode ter certeza disso? O DNA, sim, é uma molécula maravilhosa, linda, né, que é responsável, né, por informar a toda uma maquinaria que existe dentro das nossas células, qual vai ser um produto proteico que vai ser formado em determinada instância e, no final, responsável pelo nosso fenótipo, né? aham, Que é o termo técnico que a gente utiliza para, enfim, o nosso organismo, aquilo que se vê, aquilo com aham, o qual a gente nasceu. Porém, existe uma forma muito fácil de refutar, né, aqueles que acreditam que o DNA é responsável pelo seu comportamento, suas ações, suas decisões, né, que o professor Reibin, por exemplo, informou. Basta pensar, por exemplo, em gêmeos monozigóticos. Os aham, gêmeos idênticos geneticamente compartilham seu DNA, com exceção aí de é, alguns milhares, às vezes, de mutações diferentes que vão se acumulando depois da fecundação e da divisão desse zigoto, né? Porque uhum, é uma célula que foi fecundada por uma espermatozoide, né, que se divide. E aí, às vezes, ainda tem algumas mutações que vão se acumulando, mas quando eles nascem, né, eles são copy-paste, né? Ctrl+C, Ctrl+V, aham, um atrás do outro. São grande parte do genoma, a grande, grande, grande maior parte dos 3,3 gigapares de base do DNA é idêntico entre eles. Contudo, com o tempo, eles ficam bastante diferentes. A ponto de que aos 50 anos você olha assim e pensa assim, mas vocês são mesmo gêmeos idênticos? Não,
nós temos idênticos, não dá para, mas dá para diferenciar, vocês estão bem hoje. Sim, Aham. porque a nossa interação ambiental e nossas escolhas frente a desafios do ambiente, os lugares nos quais, olha aí, João, a gente escolhe Aham. conviver e viver, enfim, o que a gente come, eu falo, né, para os meus alunos, né, falo o que você come por aqui, os olhos, por aqui, a sua Uhum. dieta, por aqui, os seus ouvidos, enfim, que a gente recebe pelos nossos 5 sentidos, tudo que a gente permite que internalize, a maneira como a gente digere isso vai mudar a expressão dos genes. E a Uhum. expressão dos genes é, na verdade, responsável, a forma como o DNA se organiza é responsável por, né, nosso comportamento, muitas vezes, e, enfim, Aham. predisposições a doenças crônicas. Algumas dessas coisas se tornam mais permanentes e elas podem até mesmo ser herdáveis, até a terceira Uhum. e quarta geração. Você lembra algo Uau. bíblico? Aham. Pois é. Olha Então é só. uma grande mentira você culpar o DNA, né? Ou, como tinha aquela música antiga daquela novela Gabriela na Globo, né? Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela, sabe? Ai, querido, eu não vou mudar. Esse é meu jeito. Isso tá no Aham. meu DNA, sabe? Eu explodo assim mesmo. Então, essas desculpas Uhum. negam a palavra de Deus em Romanos 12, 1, 2, que diz assim, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu vejo assim, o desespero de Paulo quando ele escreve isso, Aham. Sim. né? Que entregueis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, de um culto diário, né? Aham. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Né? Tantos querem experimentar a vontade de Deus, a boa, Sim. santa e agradável vontade. Mas quantos estão dispostos realmente a uma transformação de mente? Aqui entra o Sim, Espírito Santo, com né? certeza. Não, demais, demais. Já temos uma aula aqui de biologia e genética aqui, né? Inclusive, João, a ciência que estuda isso, tá? Como o DNA é organizado e por que gêmeos idênticos acabam se diferenciando tanto ao longo dos anos, né? É a ciência da epigenética, tá? Legal, legal. E hoje nós temos também pessoas que falam: olha, você programa os seus genes. Quando você quer engravidar, por exemplo, muda os seus genes dependendo de como você come. Aqui a gente tem que tomar um cuidado grande, vou aproveitar e falar isso, Aproveita, por favor, né? o espaço é seu. Você pode alterar a expressão dos seus genes, com certeza, e você faz isso constantemente, mas, tipo assim, o DNA que você herdou dos seus pais é o DNA que Aham, você vai passar adiante, entendeu? Aquela sequência não aham. vai mudar. Isso é bem importante. Você não vai tornar o seu olho castanho se ele nasceu azul por causa de, sei lá, o que você está comendo, Você né? come batata, vai ficar com o olho marrom, né? Então tem muitos exageros hoje em dia, Sim. né? Mas nós sim somos muito responsáveis pela predisposição a doenças crônicas, hipertensão Aham, arterial, depressão, né? A obesidade, a diabetes, dependendo de como nós interagimos com o ambiente, né? aham. Doenças cardiovasculares e câncer também. Sim. Não, olha só que demais, que informação preciosa, né, Angélica? E trazendo para esse contexto, porque assim, eu vou ser muito sincero, Angélica, teu coração é incrível. Falo isso é, mesmo sem te conhecer muito, mas assim, a pureza que você exala quando a gente está conversando aqui é algo sensacional. Então, Obrigada, João. eu Mas é quero quem que muito perdoado, muito ama, viu? com certeza, com certeza. E assim, eu vou fazer essa última pergunta para o pessoal saber, porque eu aqui só com esse papo eu já estou sabendo, mas é só para o pessoal saber, porque o apóstolo Paulo ele diz lá em 1 Coríntios 10:31, né? Quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. E eu gosto muito de um cara chamado A.W. Tozer. E Eu inclusive também. ele escreveu esse livro aqui, que foi da onde eu peguei isso que eu vou falar, que é Em Busca de Deus. Um livro sensacional. E ele diz o seguinte, né? Por que o apóstolo Paulo ele fala sobre comer e beber
sendo que os seres mais desprezíveis desse mundo são capazes de comer e beber, e eles podem fazer isso para a glória de Deus. Né? Então eu acho isso fascinante, porque o exemplo que o apóstolo Paulo traz é exatamente esse. Então eu queria te perguntar, Angélica, você como uma profissional da biologia, da genética, como que você faz da sua profissão um ato para a glória de Deus? Para mim, não existe diferença entre espiritual e secular, é a primeira coisa. Para mim, tudo é Perfeito. espiritual, tudo é para Ele, tudo é uma adoração constante, e eu tenho muito temor de perder oportunidades, Aham. né? Porque já quase me aconteceu algumas vezes, e eu fico pensando, eu vou ser responsável, eu não quero perder oportunidades, e de forma alguma, né? Como Deus nos alerta muitas vezes na palavra dele. Sim. Então, eu vivo, na verdade, a minha profissão em amor. Eu Aham. sou apaixonada pelos meus alunos, eles sabem disso. É uma das primeiras coisas que eu falo para eles em sala de aula, eu digo, vocês têm todo o direito de não gostar da minha disciplina, talvez nem gostar de mim, mas eu sou apaixonada por vocês, eu amo vocês. Se não tivesse discente, não teria docente. Aham. Vocês são a razão da minha existência como professora. Sim. E embora a minha identidade seja muito maior do que isso, digamos, se algum dia alguém disser, Angélica, você não vai ser mais professora, você não vai mais trabalhar como cientista, não, você não pode mais, isso não vai roubar quem eu sou, porque eu sou o que eu Sim. sou em Cristo. Isso Sim. ninguém me tira, Com né? certeza. Mas eu amo o que eu faço, eu procuro fazer com a maior excelência possível, desde as aulas que eu faço até a maneira como eu conduzo, aplicação de provas, correção de Aham. provas, procuro ser sempre muito justa, procuro servir aos meus alunos. Eu falo Sim. assim, meu maior sonho é ver eles voando, importa que eles cresçam, que eu diminua, quero ver eles, como eu dou aula para medicina, eu brinco às vezes, eu tenho que tratar vocês bem, né, porque um dia eu vou talvez ser paciente de vocês, mas todas as coisas se vingar, a Sim. gente dá muita risada, né? E eu amo os meus alunos na pós-graduação, eu amo fazer a pesquisa. A minha tia, Érica Aham. Paulo, que foi meu grande exemplo, desde muito criança, ela é professora, foi professora titular da Federal Fluminense, mudou Aham. realidades sociais no nosso país, é uma mulher de Deus. E então eu sempre me inspirei muito pequena assim nela como cientista. Eu falei assim, eu Sim. quero fazer igual, né? E eu quero fazer diferença através da pesquisa, através do trabalho. Né, as universidades públicas são construídas sobre o tripé, né? Pesquisa, ensino, extensão. Então eu Aham. procuro exercer isso com todo o amor e buscando, então, também beneficiar, por exemplo, os participantes de pesquisa. Eu tenho vários projetos que recebem fomento do Conselho Nacional de Ensino e Pesquisa, da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal Superior, a CAPES. Sou muito grata a Deus por essas agências de fomento maravilhosas que a gente tem Sim. nesse país, pelo Diretório Acadêmico de Intercâmbio Alemão, o DAAD, né? E procuro fazer tudo de forma excelente, fazer as Sim. publicações científicas que são requeridas, e trazer o máximo de benefício aos participantes das pesquisas também, Com e certeza. aos meus pós-graduandos e colegas de trabalho. Eu tenho uma máxima, assim, que porque a gente é perseguido. Aham. Isso é inevitável, está na palavra, isso vai acontecer, vai ter pessoas que simplesmente não vão gostar de você Sim. por causa do teu posicionamento de fé, e vão achar isso incoerente, Uhum. e vão ter os seus argumentos, e eles têm a liberdade para isso. Uhum. Então, nessa hora, independentemente do que fala ao meu respeito, minha decisão é amar. Amar, Aham. amar, amar até o fim, como Sim. Jesus, entendeu? Sim. Que quando Judas foi lá e deu um beijo nele, ele falou que, né, logo pouco antes de receber o beijo de Judas, ele disse: o que te traz aqui, meu amigo? É. E ele sabia de tudo. Então a Sim. minha oração é poder ficar firme até o fim, eu não sei, né? Deus sabe, que a gente continue tendo a liberdade que a gente tem nessa nação, porque, como te falei, João, não é fácil. Sim. Não é fácil ser acadêmico, ser pesquisador e ser cristão, mesmo no Brasil. E também Uhum. não em outros países, mas é maravilhoso
Maravilhoso. Take a stand, Sim, né? Iluminar lá para Jesus. Se Deus coloca um talento na tua vida, se você que está me ouvindo sim, sonha em ser pesquisador, em fazer diferença na área de ciência, vem. E vou dar uma dica, né? Decora o versículo que está lá, né, a respeito de Jesus. Tanto Ezequiel quanto Isaías são versículos muito parecidos que diz assim, que responde por que Jesus aguentava tanta afronta. Fiz o uhum, meu rosto duro como uma pedra, cuspiram em mim, arrancaram os meus cabelos, mas eu não fui envergonhado. Então, quando o nosso rosto é duro, a cara é de pau, mas o coração é mole, você não se ofende mais, sim, né? E isso nos coloca em um lugar, uma fortaleza muito grande. A gente consegue continuar produzindo, continuar fazendo bem, continuar amando, sim, mesmo quando dói. sim. Não, demais, Angélica, meu Deus. Poucas vezes eu fico constrangido numa gravação e eu estou extremamente constrangido pelo seu amor ao Senhor, pela sua entrega. Então, é uma honra sem tamanho a gente poder contar com a sua contribuição aqui de verdade. Então, muito obrigado pela tua Cara, participação, pela tua entrega ao Senhor, principalmente, né, voltada para a área acadêmica, para a área de pesquisa, né, mostrando que ser cristão, você pode sim se envolver com a ciência e você deve se envolver com a ciência para que você sim, reflita a glória de Deus através disso. Então, fica o nosso muito obrigado aqui, de verdade. eu E, ainda queria pessoal, agradecer, sabe quem? Eu vou por falar isso favor, aí. por Eu quero favor. agradecer uma das pessoas que me inspirou bastante, o Nilton Freire Maia, né, que era um ateu que evangelizava os outros para o ateísmo e se converteu e Olha só, conheceu Jesus. E no final glória a da vida Deus. dele, ele era o catedrático da genética, famoso internacionalmente. Hoje eu estou na sala que era dele, e isso eu Uau, creio que é profético, né? sim, uau, Então, que também demais. nunca deixe de orar, tá? O mais ateu que seja lá o teu amigo, ou quem quer que seja, mais difícil. Não desista. Sim. Amém. Isso Amém, aí. Angélica. Obrigado, obrigado mesmo. Pessoal, você que acompanhou a gente até agora, eu quero te lembrar de duas coisas. Primeiro, do nosso aplicativo. Então, se você ainda não conhece o nosso aplicativo, entra lá na sua loja de apps, na sua App Store e baixa lá Pão Diário Universitários. Tem tanto para iOS quanto para Android. Então, entra lá e baixa o nosso aplicativo e fica por dentro de todo o nosso conteúdo, seja aqui do Pão Diário, seja da própria ABC2 que a gente citou aqui, seja da Yes Is, do The Bible Project, de tantos projetos lindos. E a melhor parte, todo o conteúdo é de graça. Então, Uhul. use e abuse desses conteúdos. E o meu segundo aviso é sobre o nosso aplicativo. Então, se você não conhece o nosso aplicativo ainda, peraí que eu já viajei. Se você não conhece nosso Instagram, entra lá no nosso Instagram e segue a gente, @Pão Diário Universitários. Fica por dentro de todas as nossas novas novidades, lançamentos de livros e de tudo que a gente está fazendo, porque o Instagram é nosso maior meio de comunicação em geral com o público. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem estado conosco até agora, acompanhando essa conversa. Espero que você tenha sido edificado da mesma maneira como eu fui, e a gente se vê na próxima semana. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau.